Olá, amigos. 15 de agosto de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Senhoras e senhores, o país vive o choque da tragédia aérea de Santos, que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB, de coligação, e outras 6 pessoas, todas elas jovens. Há muito que lamentar, evidentemente. Trata-se da perda de 7 vidas de pessoas muito jovens, de pessoas produtivas, de pessoas evidentemente muito queridas por suas famílias. Mas já começa, até na imprensa, aquela história de santificar o falecido. Eduardo Campos não era santo, assim como não há um santo sequer na política brasileira e não há um santo sequer na política partidária de qualquer parte do mundo. Fala-se até de que seria de mau tom discutir questões políticas relacionadas à morte do candidato nesse momento, mas isso é outra hipocrisia, porque até as pedras sabem que assim que a notícia circulou, no primeiro segundo após circular a notícia, já começaram as articulações dentro dessa coligação para decidir o destino político dela. E já há reuniões a esse respeito, sem dúvida nenhuma, e até neste momento em que eles falam, já há até a manifestação da família, na pessoa do irmão e da viúva do falecido candidato, no sentido de que a coligação deve impor, deve adotar a candidatura da que figurava como vice na chapa, Marina Silva. Então é muita hipocrisia falar que esses assuntos não têm sido discutidos. Têm sido discutidos sim, intensamente. Dá engulhos, dá vontade de vomitar ver um maligno ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, a telefonar para familiares do morto chorando e dando declarações de que se tratava de um personagem político, praticamente um herói nacional, quando se sabe perfeitamente que nas hostes do Partido dos Trabalhadores ele era considerado um traidor, porque cresceu politicamente à sombra desse poder, e cresceu mesmo à sombra desse poder, e depois com ele rompeu quando afloraram as suas ambições presidenciais. Nesse ponto, é verdade, e sem dúvida nenhuma, é esse o dado de que as pessoas têm de dispor e analisá-lo com tranquilidade, para chegar à conclusão que não se trata aqui de santos, não há santos na política brasileira. E por outro lado, continua a questão das eleições que estão aí. Essa coligação tem 10 dias para indicar o substituto de Eduardo Campos. A meu ver, será indicada a Marina da Silva, porque caso contrário a coligação se desfará. A coligação feita a muito custo, articulada a muito custo por Eduardo Campos, se desfará, virará poeira. E com a concorrência, e com Marina da Silva concorrendo à presidência da República por essa coligação, a meu ver haverá o fenômeno de um aumento do número de intenções de voto, que as pesquisas, acredito, mostrarão, para essa coligação, com a recuperação de algumas intenções de voto, de um bom número de intenções de voto de Marina da Silva, lembrando que ela tem um histórico de quase 19% em uma eleição presidencial. E esses votos sairão de onde? A meu ver, sairão das intenções de voto da candidata oficial ungida do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, o que inevitavelmente levará ao pleito a segundo turno, mas se traduzirão apenas num pequeno aumento das intenções de voto do candidato Aécio Neves, porque o segmento do agronegócio, que estava em grande parte com Eduardo Campos, certamente não formará com Marina Silva. Há uma incompatibilidade total e absoluta, que a candidata já deixou muito claro em muitas oportunidades. Ela abomina o agronegócio, ela é inimiga do agronegócio. Por outro lado, meus amigos, isso não nos consola muito, porque havendo um quadro, como parece que haverá, de segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves pela coligação PSDB, é claro que a Marina Silva, que em sua essência é uma candidata comunista, apoiará a candidata Dilma Rousseff.
e conseguirá, sem dúvida, levar muitos dos votos dos eleitores dela para Dilma Rousseff, o que torna o quadro do segundo turno um pouco mais desfavorável para o futuro do país. Com base nesse conhecimento, é dever do eleitor brasileiro acompanhar o quadro e tomar sua decisão desde já. E seja lá qual for a composição de forças, mudar o poder, alternar o poder, apear do poder essa gente maligna que está nos gabinetes do poder do Planalto Central hoje e que vem infernizando e praticamente destruindo a economia do país. Mas, qualquer que seja o quadro político, e lembrando do nosso dever de zelar para que as pessoas que tenham olhos para a segurança da população cheguem aos gabinetes do poder, temos de comentar duas iniciativas legislativas que se transformaram em leis aqui no estado de São Paulo, na esfera penitenciária, na esfera da administração penitenciária. A lei número 15.552 e a lei número 15.553, ambas do dia 12 de agosto de 2014, publicadas no Diário Oficial no dia 13 de agosto de 2014, dia seguinte. Essas leis, senhoras e senhores, não contribuem para a melhora da segurança pública. Uma delas, talvez pudessem pensar, bom, para criar dificuldades ao governo estadual e para criar dificuldades à reeleição quase certa de Geraldo Alckmin para governador do estado, essas iniciativas talvez viessem dos partidos mais à esquerda. Não é bem assim, não. O projeto de lei que deu origem à lei 15.552 é de autoria do deputado José Bittencourt, do PSD. E o projeto de lei número 860, que deu origem à lei 15.553, perdão, é de autoria do deputado Marcos Zerbini, do próprio partido do governador. Então, o que pretendem, o que previam esses projetos de lei? O primeiro deles, o mais importante, acabar com a chamada visita íntima dos visitantes nos estabelecimentos penais. Visita íntima pode ser considerada vexatória? Sim, porque ela envolve o desnudamento de pessoas e a inspeção íntima dessas pessoas para prevenir a entrada de objetos não permitidos, muito especialmente armas, telefones celulares e drogas nos estabelecimentos prisionais, transportados por essas pessoas. Então aqui nós precisamos falar de algo bastante difícil de tratar, mas é um tema que tem que ser tratado. Por que essa visita íntima? Porque, desgraçadamente, pessoas que visitam presos nos estabelecimentos penais, frequentemente pessoas da família, amigos, amigas, pessoas ligadas de alguma maneira intimamente a presos, adotam a técnica de introduzir objetos ilegais dentro do próprio corpo para enganar a fiscalização no acesso ao presídio e lá entregar esses objetos ilegais aos presos. A arma é um pouco difícil, pode acontecer, mas mais drogas e celulares. Senhoras e senhores, como eu disse, é um pouco duro, um pouco difícil tratar desse tema, mas o fato é que mulheres introduzem nos seus corpos, introduzem nas partes íntimas, telefones celulares, baterias de telefones celulares, pacotes de drogas. E até homens fazem isso, introduzindo tais objetos nos intestinos. Uma situação muito dura, de difícil manejo, por isso que existe a revista íntima. Mas ela foi considerada contrária aos direitos humanos e aí esses projetos de lei vêm para aboli-la. Ora, para abolir, tem que haver um outro método de verificação. E o método de verificação só pode ser eletrônico. Um modo eficaz de evitar isso, só mesmo do chamado scanner corporal. Porque o detector de metais não é suficiente para isso, especialmente quando se trata de drogas.
E aparelhos de raio-x utilizados, por exemplo, nas esteiras de aeroportos, não são viáveis para as pessoas em razão de danos à saúde que podem ocorrer. E o escâner corporal não faz outra coisa senão mostrar a imagem desnuda das pessoas. De toda forma, é uma violação de privacidade, uma violação de intimidade. Mas isso é causado pelo próprio preso que comete os crimes, é mandado para a prisão e depois impõe até a visita aos seus familiares, ou mesmo pelo fato de que há pessoas verdadeiramente ligadas por sentimentos, por afetos a eles, que não querem abandoná-los, especialmente as mães de presos. A lei foi sancionada com vetos prudentes por parte do governador do estado, mas que não modificam em essência a situação. Haverá daqui por diante muito maior risco disso. Havia um dispositivo, por exemplo, que o governador teve que vetar e vetou muito bem, que simplesmente abolia qualquer espécie de verificação, inclusive eletrônica, para pessoas gestantes, mulheres gestantes, e para portadores de marca-passo. Podem ter certeza de que, se isso acontecesse, haveria uma chuva de grávidas, uma multidão de grávidas visitando presos nos estabelecimentos prisionais, exatamente para fornecer-lhes drogas e telefones celulares. E uma multidão também de portadores de marca-passo que seriam contratados pelo crime organizado para essa finalidade. Leis cheias de boas intenções. A segunda lei mandava estabelecer espaços adequados, mas isso na verdade já existe na regulamentação penitenciária e até na legislação federal, para as visitas, mas procurava impor tantas regras que seria impossível cumprir. E aí o governador vetou essa parte, determinando que haja lugares compatíveis para a visita dos familiares, e também que a administração penitenciária regulamentará as disposições dessa lei. Alguém poderia dizer, mas é muito justo que haja um lugar. Claro, tem de haver um lugar adequado, não para visitas íntimas, que são uma coisa grotesca. Mas por que organizações de direitos humanos se insurgem contra o que se faz aqui? Porque lá a pessoa entra no presídio para visitar os parentes e só se submete à inspeção eletrônica, não tem a inspeção de partes íntimas feitas pelos funcionários das penitenciárias. Mas acontece que o contato físico é inexistente na maior parte dos casos. Vejam o caso do Japão, vejam o caso do Reino Unido, vejam o caso dos Estados Unidos, ou, se ele existe em situações excepcionais, é feito apenas no nível do toque de mãos, com uma mesa separando o preso e o visitante e debaixo da fiscalização estrita de funcionários penitenciários. E aqui não. Aqui é um caos, aqui todo mundo entra, se mistura dentro das celas, até mesmo crianças ingressam e se misturam com os presos dentro da cela, a ponto de permitir condições para que as menininhas comecem já a servir de moeda de troca lá dentro da cadeia. Nesse caos e nesse escândalo que é o sistema penitenciário do Brasil. Essas leis não vieram para beneficiar a segurança pública. E sabe-se lá quando é que serão instalados esses scanners corporais para evitar que telefones celulares de droga ingressem nos presídios do estado de São Paulo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.